Vamos compartilhar a palavra do Senhor. O que você faria se? O que você faria se você tivesse... O que você faria se você tivesse perdido o pai, perdido seu pai, ainda jovem, né? Você tivesse perdido seu pai, morto por um grupo de pessoas, assassinaram o seu pai brutalmente, cruelmente, e por conta disso você viveu uma vida difícil, uma vida dura, uma vida sofrida, passou fome, passou necessidade, e agora Deus pedisse a você, Deus fizesse um pedido para você, não um pedido, uma ordem, e dissesse a você para você ir até esses homens maus e dissesse para eles: olha, a maldade de vocês chegou até o coração de Deus, Deus está irado com vocês e Deus vai destruir vocês. Não vou nada. O que você faria? É fácil a gente dizer: ah, pastor, se Deus mandou ir, então eu vou. E aí você vai e você fala com esse povo, Deus vai destruir todos eles, até porque se é para lançar praga, né? Opa, é para ir lá rogar praga, um cara que acabou com meu pai, acabou com a minha vida, destruiu minha mãe. Eu vou rogar praga. Aí vai lá, roga praga. E sabe o que Deus faz? Deus não faz nada com eles, Deus perdoa. Pois bem, semana passada eu dei um spoiler dessa mensagem. Falei um pouquinho sobre ele. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre esse homem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. O povo está ligado, o povo está esperto, o povo está captando as mensagens assim, muito bem. Todos acharam a passagem? O capítulo? Perdão, o livro, né? Jonas capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre sortudo. Se fosse sorteio da Mega Sena, não dava o nome de Jonas.
Se fosse sorteio da rifa, não dava o nome de Jonas. Mas foi o sorteio da desgraça. Por que essa desgraça se abateu sobre nós? Culpa do Jonas. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos então fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Eles falaram, não vamos fazer isso com você, não vamos fazer isso com o rapaz. Não é possível isso tudo aqui estar acontecendo por causa dele. Tentaram remar de volta ao mar, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Olha que coisa. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Somente até aqui por enquanto. Bom, vamos por partes. Pegando aqui o início do texto, nós estamos falando sobre um profeta Jonas, que enquanto eu estava pesquisando, eu vi muitas pessoas perguntando, Jonas viveu mais ou menos na mesma época de Elias? Aí alguém disse, não, há uma lacuna muito grande entre eles e é impossível que... E eu digo, não é impossível. Não há lacunas. O problema é que a maioria das pessoas querem comparar a história de Jonas, de Elias, que está lá, registrado lá atrás, no livro dos reis, com Jonas, que está lá na frente. Só que a Bíblia foi escrita não de ordem cronológica, mas a Bíblia foi escrita em ordem lógica. Então Jonas é o 5º livro dos 12 profetas menores, ele é o 5º livro. Porém, Jonas foi contemporâneo de Elias e Eliseu. E eu fui procurar quem era Jonas. E tem muito pouca informação na Bíblia relatada sobre Jonas, sobre quem foi Jonas. Diz que Jonas foi filho de Amitai. Ponto. Então eu fui buscar em algumas outras informações. Fui buscar no Talmud e no Midrash, que são livros, são textos do judaísmo, e que a gente pode usar muito bem como fonte histórica. A gente não deve usar esses livros como fonte doutrinária, porque elas fazem parte de uma outra religião. Mas a gente pode usar como fonte histórica. E como fonte histórica, pasmem, o que eu descobri, que no Talmud há informação de que Amitai foi também um profeta. Então, Jonas era filho de um profeta. E um profeta que foi morto quando o filho ainda era muito jovem, muito bebê. Talvez até bebê, acredita-se. Que Amitai morreu muito cedo e Jonas foi criado por uma mãe viúva. Pobre, porque o seu marido, o profeta, havia morrido. E olha que coisa misteriosa.
Olha que coisa interessante. Essa mulher teria recebido a visita, quando Jonas ainda era muito pequeno, a visita de um profeta. A visita de um profeta que chegou para ela e pediu-lhe comida. Faça comida para mim. E ela disse: eu só tenho um pouco de farinha na minha panela e um pouco de azeite na minha botija para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e vamos morrer. E quem seria esse filho? Jonas. Você sabe de quem eu estou falando? Da viúva de Sarepta. A mulher que foi sustentada, que foi usada por Deus para ajudar a sustentar Elias. E depois Elias ficou vivendo com ela durante todo o período da seca. Elias ficou vivendo. Possivelmente o profeta Elias conhecia o profeta Amitai, pai de Jonas. Aí alguém diz assim: pastor, mas a lacuna é muito grande, porque o fim da história de Elias, até Jonas profetizou no reinado do rei Jeroboão II. Então, do final do reinado de Acabe até o final do reinado de Jeroboão II, passaram-se aproximadamente entre 80 a 90 anos. Não tem como precisar. Sim, a questão é que o profeta Jonas possivelmente viveu 120 anos. E quando ele passou por essa situação aqui, ele não era nenhum menino, mas já era um senhor, já era um homem de idade. Olha que coisa interessante. Isso registrado no Talmud e isso registrado na Midrash. São textos hebraicos. A gente foi fazendo pesquisas e a gente descobriu isso. Jonas, possivelmente, foi discípulo, talvez não discípulo, mas foi criado, podemos dizer assim, pelo profeta Elias, e depois veio a se tornar discípulo do profeta Eliseu. E aí sim, quando a gente olha na cronologia, sim, após o profeta Eliseu, o profeta seguinte foi o profeta Jonas. Aí, perfeito. Então, possivelmente, lembra que quando Deus estava para tomar da terra o profeta Elias, havia um grupo chamado Filhos dos Profetas, lá falando com Eliseu: você sabia que vão tomar o seu Senhor de sobre a sua cabeça? Aí ele falou: eu sei, calai-vos. Aí mais à frente havia filho de profeta lá. Provavelmente Jonas era um desses filhos de profeta. Provavelmente Jonas acompanhou e viu tudo isso. Provavelmente Jonas permaneceu vivo por uma obra miraculosa de Deus. O projeto de Deus, não só para a vida de Jonas, mas para a salvação de Nínive, estava desenhado desde muito antes. Não somente aqui, mas desde muito antes. Tamanha a importância que o próprio Jesus cita a viúva de Sarepta. E depois o próprio Jesus cita Jonas no ventre do peixe. Tamanha a importância na vida desse profeta, na vida desse homem, que tem um relato histórico muito pequeno. São 4 capítulos do livro de Jonas. 4 capítulos. E a história dele acaba assim de uma maneira tão abrupta. Simplesmente, pum, acaba. Ela não tem um fim. Ela é interrompida. A história parece que o livro, na verdade, parece até que foi cortado ali. Então eu quero falar um pouquinho do projeto de Deus. Não para Nínive em si, mas o tratamento de Deus com Jonas. Jonas tem sido um profeta que tem sofrido muito por nossa causa. Jonas tem sido um personagem bíblico, como disse a diaconisa Fátima, que Jonas, ninguém quer ser Jonas, ninguém pede assim: Senhor, dá a noção de Jonas. Ninguém pede. Porque Jonas foi um profeta que fugiu, depois pregou errado, depois ficou com raiva de Deus, tudo errado.
Mas ninguém para pensar o que Jonas passou. Ninguém pesquisou como foi a vida desse homem. Ninguém parou para analisar como é que foi a vida desse profeta. E pasmem, no Talmud fala de uma profecia anterior a essa que Jonas havia feito. Uma profecia para Jerusalém. Jonas teria ido a Jerusalém e teria pregado contra Jerusalém, pela maldade que havia em Jerusalém, pela inclinação que o povo de Jerusalém havia tido pelos deuses, pelos ídolos pagãos, inclusive Baal. Elias foi um que combateu muito isso, falou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu, mas se o Senhor é Deus, serviu. Vocês lembram disso? Então os profetas vinham batendo nessa tecla: vocês precisam se consertar, vocês precisam se consertar. E Jonas profetizou contra Jerusalém, que Jerusalém seria destruída por Deus por conta do seu pecado, porque Deus havia se enojado. A mensagem era a mesma de Nínive. Sabe o que aconteceu com Jerusalém? O povo se arrependeu, pranteou, chorou, pediu perdão a Deus, pediu misericórdia a Deus. E o que Deus fez? Perdoou. E depois que Deus perdoou, passou o prazo, passou a validade da profecia. Deus destruiu a gente? Não. Aquilo ali, rapaz, aquilo ali era um profeta de nada, aquilo ali era profetada, não era profecia não. Jonas era um falso profeta. E Jonas conviveu durante muitos anos com aquele estigma. Obrigado. Aquele estigma. Jonas viveu por muito tempo com aquele estigma de que era um falso profeta, de que ele profetizou e Deus não cumpriu o que ele havia dito. Ou seja, Deus perdoou o povo, mas o povo queria ser destruído. Falou assim: Deus não nos destruiu não, então o profeta é mentiroso. Você entende? E agora Deus chama Jonas e fala assim: Jonas, vai à grande cidade de Nínive. Mas por que não outra cidade? Justamente Nínive. Diz a tradição judaica que o profeta Amitai, muitos anos antes de Jonas ter sido chamado para ir a Nínive, o profeta Amitai eles moraram nas regiões próximas a Nínive. E o profeta Amitai, só por ser profeta, ele teria sido capturado, torturado e morto pelos ninivitas. Não apenas pelos ninivitas, pelos assírios de um modo geral. Né? A Nínive era uma cidade da Assíria. Então, pelos assírios de um modo geral. Para você ter uma ideia de quem eram os assírios, quantos aqui já assistiram o filme 300? Os espartanos. Pois é, os assírios, mas os 300 de verdade, não é aqueles 300, né? Porque tem dois 300, né? Tem os 300 da barriga pintada, né? Mas tem os 300 de gominho mesmo, né? Tem dois 300 aí, então, mas o 300 mesmo. Pois é, o rei Artaxerxes, que é contra quem os espartanos vão lutar, né? Eles chegam lá e o rei Artaxerxes, aquela figura, né? Com aquele, inclusive quem fez o rei Artaxerxes foi Rodrigo Santoro, né? Então, com aquele monte de brinco na orelha, aquele piercing e todo... aquele ali ele é um rei assírio. Inclusive, em alguns momentos ele é chamado de Artaxerxes, mas acreditem, ele também é o mesmo rei Assuero, esposo de Esther. Exatamente, é o mesmo. Então, o Rodrigo Santoro ali está fazendo papel de Artaxerxes, que é o mesmo que a Bíblia chama de Assuero, marido de Esther. É o mesmo rei. É o mesmo rei. Então, por isso que a gente tem que estudar um pouquinho, porque a gente vai ver dois nomes diferentes, mas o personagem é o mesmo. Então, no caso ali, o personagem é o mesmo. O que eu quero falar para vocês não sobre isso, eu quero falar sobre a imagem, a figura, né,
dos assírios. E esse povo tinha uma característica muito peculiar, que era de matar profetas. Eles matavam os profetas por quê? Porque todo profeta, naquele tempo, a religião estava totalmente ligada ao Estado. Então, o poder do Deus daquela nação tinha tudo a ver com o poder do rei daquela nação. Lembra que quando Moisés foi até o Egito, cada uma das pragas era para derrubar uma divindade egípcia, né? E a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, foi para destruir a divindade maior do Egito, que era o próprio Faraó. Faraó era considerado Deus, né? Então, o primeiro rei que foi destronado foi Nilo, né? Que o rio Nilo era considerado um deus, porque é dali que vinha a vida. Eles consideravam que a vida tinha surgido no Nilo. Então, a primeira praga foi em cima do Nilo, foi transformar a água em sangue. E a última praga foi destronando o Faraó, que foi matando o seu primogênito. Então, sempre tinha a ver. Então, quando você via um rei, ele tinha a ver com o seu Deus. Então, o profeta era a pessoa mais importante abaixo do rei, era o profeta ou o sacerdote. Então, o que os assírios faziam? Eles matavam os profetas. Não apenas matavam, eles torturavam. Para você ter uma ideia de quem eram os assírios, de como eles agiam, de como eles praticavam, eu quero dizer uma coisa para você. A Assíria ficava num lugar que hoje, a localização de Nínive, a cidade de Nínive, a Assíria, ficava exatamente no que hoje nós chamamos de Iraque. E o que os assírios faziam era algo parecido com o que hoje faz um grupo chamado Estado Islâmico. A mesma coisa. A morte por tortura. O Estado Islâmico já tem matado cristãos assim. São muitos cristãos que têm sido mortos pelo Estado Islâmico. Muito. Hoje eles foram um pouco abatidos. Já conseguiram destruir, matar bastante do Estado Islâmico, mas eles continuam atuando. Não mais como estavam há uns 2 anos atrás, que foi o auge dos seus ataques. Eles penduravam granadas na cabeça de cristãos e explodiam as granadas. Eles afogavam as pessoas numa jaula dentro de uma piscina e ficavam esperando e vendo as pessoas, piscina com água cristalina, para ver as pessoas morrerem afogadas. Eles cortavam a cabeça com faca de pão, botavam as pessoas deitadas com as mãos para trás, puxavam a cabeça e degolavam as pessoas e depois botavam as cabeças nas costas das pessoas. Alguns desses vídeos eu cheguei a ver. Outros eram fuzilados, metralhados, vários cristãos metralhados, coisas horríveis, horríveis, horríveis. E os assírios faziam a mesma coisa com os profetas. Arrastavam eles nus, totalmente sem roupa. Arrastavam eles amarrados aos cavalos. Eles eram arrastados por aquelas pedras para que eles fossem esfolados vivos, a pele sair, a pele do corpo toda sair. Eles degolavam, matavam, eles cortavam as mãos e os pés e deixavam as pessoas e falavam assim: o que você vai fazer agora? Para onde que você vai? E tal, e largava a pessoa com os pés e as mãos cortadas para ir morrendo aos poucos. Eles arrancavam as línguas, eles arrancavam os dentes, eles arrancavam as unhas. Então eles torturavam. E Amitai foi um profeta que provavelmente foi muito torturado pelos assírios. E agora Deus chama Jonas, filho de Amitai, e diz para ele: vai e prega a grande cidade de Nínive. E Jonas fala para Deus: Senhor, eu sei que tu és bondoso, eu sei que tu és rico em misericórdia, eu sei que tu és tardio em se irar, eu sei que tu és benevolente, eu sei que tu és bondoso, tu vais perdoar. O que eu vou fazer lá? Deus fala: vai. Ele falou: eu já fiz isso uma vez, ninguém acreditou em mim.
E o Senhor não destruiu a cidade de Jerusalém e eu passei como mentiroso. Jonas começou a negociar com Deus. Falou, o Senhor mandou lá, eu fui. Não aconteceu. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não conheço isso. O que eu conheço é a alma que pecar, essa morrerá. Jonas não conhecia uma coisa chamada graça de Deus. Jonas não conhecia uma coisa chamada perdão. Jonas não conhecia uma coisa chamada arrependimento. Porque isso não pertencia, isso não fazia parte da vida dos judeus. Isso não fazia parte da vida dos judeus. Arrependimento, mudança de coração, mudança de vida. Não. O judeu achava, eu vou ser salvo, por quê? Porque eu sou judeu. Opa, desculpa aí. Eu nasci judeu, você não. Então, e a única maneira de você ser salvo é se tornando um judeu. Você vai ser um judeu mais ou menos, mas vai ser um judeu. Então era assim que eles criam. O judeu seria salvo porque é judeu, pelo seu sangue. É questão genética. Eu sou descendente de Abraão, então vou ser salvo porque sou descendente de Abraão. Então eles não entendiam o que era perdão. Eles não entendiam o que era arrependimento dos pecados cometidos. Eles não conseguiam entender isso. Então Jonas pregou dizendo que Jerusalém seria destruída, não foi. E agora Deus manda ele ir para a cidade que mata os profetas. Você ia. Agora pensando bem, vendo a história de Jonas, vendo tudo que Jonas passou, vendo quem eram os ninivitas, vendo toda essa história, você ia? Você não ia. A gente desce a lenha no pobre do Jonas, mas a gente, por muito menos, a gente não vai. Irmão, vou abrir uma igreja lá perto da Boca de Fumo, lá dentro do sovaco da cobra lá. Você vai lá pregar toda terça-feira. Mas, pastor, licença, mas eu não vou não. Eu falo assim, mas não sou eu que estou mandando, não, é Deus que está mandando. Não. Deus, eis-me aqui e envia outro. A palavra de Isaías, eis-me aqui e envia-me a mim? Não, eis-me aqui e envia outro. Senhor, não, eu não, Senhor, eu não. Envia o Patrick, ele é mais jovem. Envia outro, envia o Andrei, ele toca teclado. Não, mas é você. Não, eu não. Não. Nós também não íamos. E havia uma tradição que dizia, uma cultura, né, da época, que dizia que os profetas só eram usados por Deus no território dos hebreus. Então, bom, se o profeta sai do território hebreu, o que acontece? A unção de Deus sai dele. Deus não pode acompanhar, porque Deus está naquela região ali. Jonas falou o quê? Vou para Tarsis, me livro de Deus, fico de boa, né? Igual crente quando quer sair da igreja, fala, não, mudo de cidade, vou morar em outro lugar lá, eu não sou crente. Aí Deus bota logo alguém lá, um vizinho, fala assim, irmão fulano. Cara, eu queria tirar uma onda aqui de incrédulo. Eu sou incrédulo, sou pecador mesmo. Aí eu falo, irmão fulano, a paz do Senhor. Acabou. Você é reconhecido. Pois é, então o que acontece? Jonas achava que se ele fosse para Tarsis ficava na Espanha. Ele ia atravessar todo o mar Mediterrâneo, chegar até a Espanha. Ele nunca seria encontrado lá. Ledo engano. Quando Jonas pensou que estava fugindo da presença de Deus, ele não imaginava que ele estava indo de encontro com Deus. Ele estava indo ao encontro de Deus. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você pensar que você está dando uma pernada em Deus, Deus vai ver só. Vou dar uma pernada em Deus. Deus está querendo armar para mim? Não, eu vou armar para Ele primeiro. Quando você pensar que você está fazendo isso, você vai estar indo de encontro. Deus vai estar assim, ó, vem para mim. Vem. Jonas falou, vou fugir da presença de Deus. Aí o Senhor falou assim, vem para mim, Jonas. Vem. Eu quero você aqui. Sabe por quê? Porque você é profeta. Você é filho de profeta.
Você é profeta, mas tem muita coisa em você que ainda precisa ser tratado. Eu quero tratar teu coração, Jonas. No teu coração tu ainda não está curado, Jonas. No teu coração ainda tem muita coisa para mudar, Jonas. Eu não sei quantos Jonas nós temos aqui nessa noite. Batizado, eu sou batizado nas águas, pastor. Batizei, já tenho tantos anos de batizado. Não, pastor, eu já faço a obra. Não, pastor, já sou diácono, sou presbítero, sou ministro, canto no... Já sou pastor. Não, pastor, já sou bispo. Já sou semideus. É porque, né? Bispo, apóstolo, semideus, arcanjo. Eu já sou. E Deus fala assim, ainda tem uma coisa que eu quero tratar contigo, que ainda não está curado. Ainda não está limpo. Tem algo que eu quero operar em você ainda. E tem coisa aí que está impedindo. Só que Deus não fala, às vezes Deus não fala. Para alguns Deus fala assim, tem uma coisa que eu tenho que tratar com você. Aí a pessoa assim, ele vem aqui, me trata. Agora tem outros que Deus não pode falar assim. Se falar, aí que ele se fecha mesmo. Ele fala assim, não vai tratar nada aqui. Não vai tratar nada. Aí Deus fala assim, não, então... Meus anjos, fiquem tranquilos. Deixa que ele vai vir correndo para mim. Ele vem correndo para me abraçar. Ele não sabe disso, mas ele vai vir. Aí Jonas falou, vou para Tarsis. Foi lá em Jope, pegou e falou, tem algum navio aí? Eu falei, não, tem um navio atracando aqui agora. Ele falou, é de Deus. É de Deus, para eu dar pernada em Deus mesmo. Aí foi lá, pagou a passagem, foi para o navio. Aí ele falou assim, sabe, Jonas tinha um complexo. Há quem diga que de cada 10 pessoas, uma delas já teve um pensamento suicida. De cada 10 pessoas que estão à sua volta, 10 pessoas que você conhece, uma delas, no mínimo, uma delas já teve um pensamento suicida. E Jonas era um que tinha um pensamento suicida. Tudo de Jonas é, quero morrer. Quero morrer. Quero morrer. Eu acho que Jonas era assim, dentro de Jonas, ele achava assim, meu pai morreu, meu pai era profeta, morreu. Por que eu vou ficar vivo? Se eu fosse bom mesmo, se eu fosse um profeta bom, eu não sou bom. Jonas olhava para ele e falava assim, eu não sou bom. Eu sou filho de um profeta que morreu, fui criado por um outro profeta, aquele profeta não é bom. Aquele era tão bom que não morreu. Que profeta bom não morre. Profeta bom, o carro vem, a carruagem separa ele é levado ao céu no redemoinho. Porque ele é profeta bom. Irmão, imagina a cabeça da... É isso que ele pensava. Eu assim, Elias era bom, meu pai não, e eu muito menos. Agora Elias não morreu, cara. Elias foi um redemoinho, levou ele para o céu, ele foi, nem morreu, ele foi com o corpo dele assim mesmo. Falei, que coisa gloriosa. Ele falou assim, ele sim, aqui não era um profeta. Eu acho que eu não sou profeta mesmo, não. Pô, Elias falou que não ia chover. Minha mãe conta essa história. Elias falou que não ia chover e não choveu por 3 anos. Elias foi alimentado por corvo. Depois Elias veio e Deus mandou ele ser alimentado pela minha mãe que não tinha nada para comer. Minha mãe alimentou o Elias e aí nunca mais faltou comida para gente. Aquele homem era um homem, aquele ali. E o meu discipulador, então, Eliseu, mesmo depois de morto, ainda fez milagre. O cara era bravo. Estava só a ossada dele lá, jogaram o cadáver encostou no osso. Opa! Me chamaram aqui. Não, eu encostei nesse osso aqui. Voltou à vida. É, irmão. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Elias realizou 12 milagres. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. A Bíblia registra 23 milagres realizados por Eliseu. 23 milagres. Com ele vivo. Mas ele não pediu porção dobrada? O dobro de 12? Então faltava um milagre ainda. Aí ele estava lá no sepulcro, mortinho lá, só o esqueletinho dele. Quando botaram o cadáver lá, que encostou nos ossos de Eli, o cadáver voltou à vida. O 24º milagre. Porque quando Deus promete uma coisa sobre a tua vida, ainda que você esteja morto, o milagre vai acontecer. Aleluia. A promessa de Deus não se frustra.
As promessas de Deus não falham. Ele falou, eu quero a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E a porção foi dobrada. Aí falou assim, Deus mentiu. Foram só 23 milagres. Nada, irmão. O 24º ainda estava para acontecer. Olha lá. E tinha que ser os ossos de Eliseu. Coisa milagrosa, coisa maravilhosa. Aí Jonas olhou aquilo, olha quem foram os contemporâneos dele. Ele falou assim, esses caras são os caras. Eu? Senhor, tem certeza que sou eu que tenho que ir lá? Eu vou, não vai acontecer. Com Elias, o senhor falou, não vai chover e não choveu. Agora eu falei, vocês vão ser destruídos. Ninguém foi destruído. Ô, irmão, é difícil ser contemporâneo de quem é bom. Ser contemporâneo de quem é ruim é bom, porque se você for mais ou menos, seja mais do que ele. O cara é ruim, aí eu sou mais ou menos, tá bom. Assim, opa, eu sou mais do que ele. Agora o padrão era aqui, ó. Os caras tinham comunhão direta com Deus, ligação direta. O cara falou assim, o cara tá lá falando assim, eu perdi o machado. Aí Eliseu olhou e falou assim, o machado caiu aonde? Eu quero observar mais ou menos por aqui. Ele pegou um galinho de árvore assim. Irmãos, o ferro do machado flutua, o negócio boia. Que isso? Não é possível, irmão. Foi o que Deus fez, milagres que Deus fez com Eliseu. É uma coisa de doido, irmão. O ferro do machado flutuou igual se fosse o machadinho do teu filho lá de brinquedo, de plástico. De plástico. Deus mudou a essência do ferro e o ferro virou plástico. E olhou. O rapaz, e aqui o machado aqui. Pegou, botou e continuou trabalhando. Meu Deus do céu. Esse era Eliseu, o discipulador de Jonas. Aí Jonas vai e fala assim, eu já fui usado lá em Jerusalém. O que aconteceu foi que o povo mudou o coração, se arrependeu, e ele não sabendo nada. Ele não sabia que ele seria o profeta da graça. Ele pensando que ele seria o profeta dos milagres. Mas ele não sabia que ele era o profeta do maior dos milagres. E muita gente pergunta, por que não acontece mais milagres nos dias de hoje como acontecia no passado? Irmãos, hoje acontecem milagres maiores do que os do passado. Porque os milagres que acontecem hoje é de transformação de vida. Mudança de vida. É conversão. É metanoia. Glória a Deus. Aí tá. Jonas foi engolido pelo peixe. Aí fala assim, essa é uma das histórias que mais encantam as crianças. Principalmente quando dá aula, né, os professores dão aula na escolinha, as crianças gostam de ouvir falar de Jonas. A mente das crianças já vai assim, e dá um grande peixe, aí já desenha a baleia. Mas não é baleia. Com certeza a gente sabe que não é baleia, por quê? Porque a baleia tem uma gargantinha pequenininha. Só passa pequeninos peixes, sardinha, como é que é o nome daqueles peixinhos? Esqueci até o nome dele. Manjubinha, né? E outros organismos bem pequenos que são filtrados. Ela suga, a baleia suga e filtra. Sai a água e vai ficando só aqueles alimentos. Ela se alimenta daquilo ali. Não dá para caber um homem. Agora, o que caberia um homem? Um tubarão. Eu não sei se você sabe, mas o tubarão, aqueles dentes, o tubarão é engraçado que o tubarão ele tem dente aqui, aí ele tem outra camada de dente vindo por trás, né? E os dentes dele vão saindo assim, em camadas. Mas os dentes do tubarão não é para mastigar. O tubarão não mastiga. O tubarão arranca o pedaço. Ele dá a dentada e arranca. E se você abrir a barriga do tubarão, logo após ele fazer uma refeição, você é capaz de encontrar um braço inteiro dentro do tubarão, uma perna inteira dentro do tubarão. Está lá, a perna intacta, ele não mastigou para engolir, ele engole inteiro. O único peixe que se aproxima disso, que poderia ser o peixe que Deus utilizou, seria o tubarão-baleia. Porque ele tem o tamanho de uma baleia, mas tem a estrutura de um tubarão e não tem os mesmos dentes que um tubarão. Então ele poderia engolir Jonas e ir digerindo Jonas lentamente por 3 dias e 3 noites.
E talvez Jonas, dentro do peixe, possa ter encontrado algum bolsão de ar, alguma coisa assim. E ele passou os dias mais agoniantes da sua vida dentro daquele peixe. No capítulo 2 nós vemos a oração de Jonas. Ele diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a tua misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Jonas passou dias de angústia, desfalecendo e voltando, desmaiando e voltando. As algas que o bicho engolia enrolavam no pescoço dele, ele tentando se salvar, e água vinha, entrava pelo nariz, e ele cuspia, e aquela agonia, e daqui a pouco eu vou morrer. E não pensa que ele estava lá inteirão assim, em pé, não, ele estava como se tivesse, como um bebê, um feto dentro do ventre, todo emboladinho, Jonas ali, e aquele suco gástrico do peixe tentando corroer a carne de Jonas, e Jonas já não aguentando mais, oh meu Deus, e aquele cheiro horrível, asfixiante. E quando ele ia desmaiando, e Deus trazia ele de volta, e uma agonia terrível. E quando Jonas já estava quase morrendo, Deus ordena o peixe para colocar Jonas para fora. Na verdade, deu uma dor de barriga naquele peixe. Porque, irmão, crente fora da presença é indigesto. Eu quero que você saiba uma coisa. Crente fora da presença é problema para quem está à sua volta. Crente fora da presença é um problema para quem está à sua volta. As coisas começam a dar errado. Vê o barco. Os marinheiros olhando o barco, eles viam a tempestade, eles olhavam para os outros barcos navegando tranquilamente. Sim, uma tempestade, mas eles navegavam tranquilamente. Agora o barco deles estava assim, ó. Cadê Jonas? Jonas quer morrer. Jonas foi para onde? Foi para o porão do navio. Qual o primeiro lugar, quando um navio vai afundar, qual é o primeiro lugar que enche? Porão. Jonas foi para lá para morrer. Ainda foi para lá e dormiu. Na verdade, ele não dormiu, ele quase que desmaiou. Porque quem é que está fugindo da presença de Deus, angustiado, agoniado, no meio da tempestade, vai conseguir dormir? Na verdade, Jonas desfaleceu. E chamaram acordado e ele: bora Jonas. Irmãos, às vezes a gente passa um inferno em vida. Jonas passou um inferno em vida. E aí Jonas teve que clamar a Deus e falou assim: Senhor, agora eu entendo, agora eu entendi que tu és Deus misericordioso. Será que entendeu mesmo? Ele diz: eu entendi que tu és Deus misericordioso. A salvação vem do Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Eu não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Eu não aguento mais ficar aqui no meio de toda essa turbulência. E o Senhor mandou vomitar ele, vomitou. Ele foi para a grande cidade de Nínive, uma cidade que precisava de 3 dias para você caminhar a cidade toda, para rodear a cidade toda. 3 dias. A cidade era enorme. Mais de 120 mil habitantes naquela cidade de Nínive. 120 mil habitantes. Jonas levantou e foi. E aí Jonas chegou, entrou na cidade, já entrou assim, ó.
Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em 40 dias essa cidade vai ser destruída, porque Deus não aguenta mais a maldade de vocês. Jonas falou, eu vou falar tudo logo, antes que eles me peguem e me matem, porque eu falei, deixa eu falar tudo logo. E ele chegou e foi falando. Só que, irmãos, o negócio foi outro. O negócio foi sério. Olha como diz o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia inteiro, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegou até o rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas e fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem, ou animal, ou boi, ou ovelha, provar coisa alguma. Jejum obrigatório. Ninguém pode comer nada. Vamos jejuar. Vamos mudar o coração de Deus através do jejum. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu. A palavra aqui não é arrependimento, tá? Foi a tradução que deram, foi essa, mas não seria a melhor palavra. Deus não os destruiu como tinha ameaçado. De novo. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Jonas ficou furioso. Mas ele não estava curado, pastor. Ele não foi para o chamado lá, passou 3 dias lá no ventre do peixe. Foi para o chamado, morreu e voltou à vida. Porque, né? O encontro com Deus é isso aí. Você vai, passa 3 dias que só misericórdia, tu morre, e depois tu volta, você sou um novo homem agora. Não, eu agora. Eu agora já posso. Pode nada. Se não for a graça de Deus sobre a tua vida, tu vai voltar depois a fazer a mesma coisa de antes. Mas o encontro é essencial. Jonas teve esse encontro com Deus. Jonas ficou irado com Deus. Senhor, olha o que ele disse no versículo 2. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Gente, parece engraçado isso. Não foi isso que eu... Senhor, só me vim até aqui para falar. Eu já não tinha dito isso. Que o Senhor ia mesmo perdoar mesmo. Que eu já sabia disso. Não precisava vir aqui? Precisava, porque a fé vem pelo... Ouvir. E como ouvirão se não há quem? Irmãos, para eles crerem, eles precisam ouvir. E como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Então tem que ter o bucha lá para pregar. Tem que ter o bucha para pregar. Deus precisa de buchas. Bucha serve para quê? Hã? Vai na frente, vai primeiro. Não, bucha serve para quê? Para segurar o parafuso. Aí sim, aí fica firme. A mensagem só vai ficar firme se tiver bucha. Irmão. A mensagem só vai ficar firme se tiver quem pregue. É assim que a mensagem entra no coração. Ah, mas eu vou ser bucha. Alguém tem que ser bucha. Alguém tem que ser. Ah, eu não quero. Eu quero ser prego, eu quero ser parafuso, eu quero ser a chave de fenda. Não, tem gente que vai ser chamado para ser bucha. E a bucha é fundamental. Ou você vai querer questionar com Deus o que você vai ser no reino. Você quer maior bucha do que o próprio Jesus? O Evangelho não seria o Evangelho
o evangelho não haveria firmeza se Cristo não tivesse entregue a si mesmo, morrido na cruz por mim e por você. E ele entrou de bucha mesmo, porque ele mesmo não cometeu pecado. Quando foi revelado a ele a angústia que Jonas sofreu no ventre do peixe, foi semelhante à angústia que Jesus sofreu no Getsemane, quando ele orou e Deus mostrou tudo que ele ia passar. Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Agora Jonas falou assim: Senhor, é a tua vontade mesmo. Depois ele falou: não. Senhor, eu estava em casa. Eu não precisava ter saído de casa para vir aqui falar para eles, para chegar na hora do Senhor perdoar todo mundo. O Senhor perdoa. Está tudo bem. Está tudo bem. Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Eu já sabia disso, ele está dizendo aqui. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vou morrer, quero morrer. Quantas pessoas aí querendo morrer? Tem gente que passa problema em casa e fala assim: eu quero morrer, sabe? Morrer é melhor. Tem um monte de irmã Jonas aí. Eu não aguento mais essas crianças. Olha, eu vou morrer. E vocês vão ver quando eu morrer. Irmã Jonas, irmã Jonas. Quando eu morrer, vocês vão ver só. Fica rindo. Você está entendendo? Jonas se irou. O Senhor respondeu assim: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Saiu da cidade, sentou um pouquinho mais distante. Sabe para quê? Ali ele construiu um abrigo para ele, sentou-se à sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Jonas ainda estava na esperança. Acho que ele vai mudar e vai destruir todo mundo, vai matar geral. Eu vou me sentar aqui para ver. Nada aconteceu. Naquela noite, Deus fez surgir uma planta, uma aboboreira. E a aboboreira veio, cresceu em uma noite. A aboboreira cresceu. Quando amanheceu o dia seguinte, o sol veio rachando, irmão, pior do que o sol de Bangu. Pior do que o sol de Bangu. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria para Jonas. Jonas ficou feliz da vida. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, um bafão. E o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de que ele quase desmaiar. O sol estava rachando. Com isso, ele desejou o quê? Oh, eu quero morrer! O camarada, ele não tirava a vida dele não, mas ele só falava de morrer. Eu quero morrer. Morrer é melhor. Eu não quero ficar mais vivo não. Para mim seria melhor morrer. Em algumas versões ele ainda diz: não sou melhor do que meus pais. Tem alguma Bíblia que está dizendo isso? Não sou melhor do que meu pai? Tem versões que estão dizendo isso. Quero morrer. Mas Deus disse para Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tem. Bati de frente com Deus. Sim, tem. Estou furioso a ponto de querer morrer. Se eu estou com raiva, eu quero morrer. Estou revoltado. Eu tenho hora que morrer mesmo. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e na mesma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade?
Acabou o livro. Eu acho que Jonas morreu. Só acho. Não era o que ele queria? Deus falou assim, tô zangado, você quer morrer? Ah, você vai morrer. Acabou. Não, na verdade, eu creio que a parte inspirada do livro foi até aqui. Notadamente, parece que o livro tem continuação. O livro foi interrompido aqui. Mas a inspiração foi até aqui. Então é isso. Deus, em momento algum, quer dizer, o objetivo maior de Deus, na verdade, não era só a salvação de Nínive. Até porque Nínive, cerca de aproximadamente 40 anos depois, a cidade de Nínive foi destruída. Porque eles voltaram a praticar os mesmos erros, o mesmo pecado. Mas naquele momento eles mereciam o perdão. Por que Deus perdoa, mesmo sabendo que a pessoa vai voltar a cair? Por que Deus perdoa? Porque Ele quer mostrar que Ele é misericordioso. O que Deus quer mostrar é que Ele é capaz de dar mais uma chance. Ele fala assim, eu sei que você vai pecar. Aí a gente fala assim, não, Senhor, se o Senhor me der uma chance agora, eu não vou mais pecar. Deus fala assim, eu vou te dar uma chance. Mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte, as chances vão acabar. Deus deu mais uma chance para Nínive. Só que mais uma vez Nínive caiu e foi destruída. E foi destruída. O problema é o seguinte, quando Deus dá uma mensagem para a gente pensa que vai acontecer do jeito que a gente acha que tem que acontecer. Jonas achava que Deus ia destruir logo em 40 dias. Eu li aqui, em momento algum eu vi Deus falando de 40 dias. Vocês lembram Deus falando para ele, vai lá e fala que eu vou destruir em 40 dias. Deus não falou nada disso para ele. Mas ele ficou empolgado, ele falou assim, não, Deus vai ter que fazer em 40 dias. Elias falou que em 3 anos não ia chover e não choveu. Então eu vou falar 40 dias para poder, né? Se Elias tinha o poder lá da palavra, eu também tenho. Não, é diferente. É diferente. As coisas não acontecem do jeito que você pensa. As coisas não acontecem do jeito que você acha. Aí alguém fala assim, não, eu não vou me consertar com Jesus agora não, porque Jesus vai me dar mais uma chance. E Deus não dá. E outro vai se conserta e fala assim, agora Deus me deu mais uma chance. Agora, quantas vezes eu tiver que voltar lá, Deus vai me dar chance. E não dá. Ah, mas Deus deu para o fulano. Deu para o fulano, mas não quer dizer que vai dar para você. Porque com cada um é de uma maneira. Olhe para cada pessoa que está à sua volta. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Se para um Deus deu 1, 2, 3, 4, 5 chances, para outro, na metade da primeira, acabou. Porque Deus não nos dá aprovação além do que podemos suportar. Na verdade, o que Deus queria fazer é tratar Jonas. Jonas, eu queria tratar a você. Fiz tudo isso para tratar você. Por causa de você, eu salvei uma cidade inteira. Por causa de você, eu salvei uma embarcação inteira. Todos os homens que estavam naquele barco foram salvos. A gente só fala da cidade de Nínive, mas a gente não fala que aqueles homens mudaram. Mudaram o seu proceder, mudaram o seu agir. Versículo 5 do capítulo 1 diz: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Isso aqui foram os homens enquanto Jonas estava dormindo. Depois que eles acordaram Jonas, e Jonas contou para eles tudo, Jonas estava contando a sua história. E a história, o testemunho de Jonas fez com que aqueles homens se convertessem ao Senhor. E eles falaram assim, eles começaram a dizer: Jonas, nós não vamos jogar você no mar, porque vai que você é inocente. Aí eles começaram a clamar a Deus: Senhor, olha só, a gente vai jogar Jonas no mar, mas não nos impute essa culpa, porque Jonas, né, eu acredito que um mais afobado, sempre tem um mais afobado, mas não, tem que jogar ele logo, vamos jogar logo, porque... Aí assim, não, rapaz, não joga não pode ser inocente. Ele fala assim: olha só, se a gente não jogar, vai morrer todo mundo.
Se a gente jogar e só morrer ele ia morrer do mesmo jeito. Então vamos jogar. O outro, não, agora não. E aí ele pegava, botava o Jonas, quando botava o Jonas na ponta do barco, o mar ficava tranquilo. Aí, tá vendo, ó? Tá ficando tranquilo, não precisa jogar não. Aí vamos jogar não, vem cá, Jonas. Quando botava pra dentro, o mar, assim, tem que jogar. Aí botava, aí o mar ficava tranquilo. Tá vendo? Calma. Não vamos matar o rapaz, não. Não, bota aí pra dentro. Quando jogou, pronto, ficou tranquilo. E a Bíblia diz que os homens glorificaram a Deus, louvaram a Deus, fizeram votos, fizeram oferta para Deus, fizeram de tudo. Os homens viraram ofertantes, Irmãos, foi uma glória só naquele barco. Jonas começou a ganhar vidas. Jonas era um profeta da nova aliança na antiga aliança. Ele ganhou gente de tudo. Ele ganhou gente de Nínive, mas antes ele ganhou o pessoal do barco, que era tudo estrangeiro. Era um barco que ia para a Espanha. Quem eram os marinheiros que estavam lá? Podia ter da Espanha, podia ter italiano, podia ter gente de tudo quanto é lugar. E todos eles foram ganhos por causa de Jonas. Às vezes Deus quer fazer uma obra contigo e você está pensando que o objetivo é o fim. Não. No meio Deus já está fazendo a obra dele. No meio, tem gente que diz que não importam os meios, importam os fins. Né? Que os fins justificam os meios. Na verdade, é o meio que te leva ao fim. E você, mesmo que você queira dar uma de pirraça, ainda que você diga, sabe uma coisa, eu vou para bem longe de Deus, não quero mais saber de ser crente, Deus vai usar você lá. Às vezes você nem sabe. Deus vai usar você. Você vai pecar contra alguém, você vai fazer alguma coisa para alguém, e nisso que você fizer para alguém, Deus vai falar com a pessoa tocando por causa de você. Até no erro. Até no erro. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz independente de quem quer que seja. Agora, o importante é você ser instrumento nas mãos de Deus e depois viver glórias para Deus também. Agora, você ser instrumento nas mãos de Deus e depois você parar no inferno e ficar lá. Então não importa. Pastor, eu passei no baile e eu vi, sabia que Deus usou esse teu erro lá para cumprir o propósito dele? Eu creio que mesmo no dia que você escorregou, você errou, alguém te viu lá e falou assim, meu Deus, eu tenho que mudar de vida, olha só. Olha o fulano, onde é que ele chegou. Eu já vi testemunhos de pessoas que Deus falou com elas dentro de um motel. Dentro da boca de fumo. O rapaz estava lá na boca de fumo. Testemunho do pastor, eu já contei isso aqui. O casal está lá, vindo da igreja, parado no ponto do ônibus, de repente o cara atrás. Parado. É um assalto. Não olha para trás, passa o dia todo. Tá. O rapaz foi, eu vou pegar aqui a carteira. Aí foi, pegou a carteira, quando virou para entregar, quando entrou, pastor? O pastor tinha se desviado. Aí ele mais um cara, aí o pastor, sujou, vamos lá. O pastor tinha se desviado e virou assaltante. E o pastor vai assaltar as ovelhas que foram dele. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que vai perguntar para você quem você é, qual é a tua profissão. Eu fico imaginando Jonas falando, meu nome é Jonas, filho de profeta Amitai. Eu sou profeta também. Eu estou aqui. Aí alguém encontra e fala assim, mas você não era da igreja? O que você fazia na igreja? Tem alguns que vão dizer debochadamente, passava tempo. Mas quem era sério, quem era verdadeiro, quem era de coração na obra do Senhor, e em algum momento escorrega, ele vai parar, vai pensar, e ele vai falar assim, mas está dando tudo errado por minha causa. Porque eu não era para estar aqui. Pode me jogar no mar.
Senhor, está aqui, ó. Minha vida pertence a Ti. Eu creio que a partir de hoje nós vamos olhar para Jonas diferente. Jonas foi um rapaz que sofreu muito. Sofreu na infância. Ele passou fome. Eles iam fazer uma refeição de um bolinho. Ele e a mãe dele, eles iam comer e iam morrer. E era filho de pastor. Filho de profeta. O profeta morreu. Pastor é complicado. Pastor, quando morre, não deixa nem pensão. Graças a Deus eu tenho meu trabalho, é outra história. Mas o pastor que cuida só da igreja... Mas pastor que cuida só da igreja... a primeira dama está lá toda... Quando o pastor morre, acabou. Bota outro pastor, o outro pastor fala assim, ó... A bênção era para o teu marido, você... E a primeira dama fica... Uma esposa de profeta, largada, abandonada. Deus teve que levantar um outro profeta e falar assim, vai lá que aquela mulher que não tem nada para comer vai te sustentar. Na verdade, Deus tinha um propósito ali, uma bênção. Deus queria quebrar Elias, porque quebrar também é um homem, né? Vai lá que eu preparei uma viúva para te sustentar. Meu Deus! Que tipo de homem sou eu para ser sustentado por uma viúva? Mas aquela refeição foi a refeição mais transformadora da vida de Elias. Comeu o bolinho da mulher e do filho. Falou, não faz para vocês dois não. Vocês vão comer e vão morrer? Não, faz para mim. Quanto é que você tem aí? Não, tenho R$4 na passagem aqui. A passagem é 4,5, mas eu vou falar com o cobrador. Vou deixar 5 centavos. Não, então olha só, faz o seguinte, não, me dá esses 4, mas eu não vou voltar para cá. Não, o Uber não faltará. O ônibus não acabará e o Uber não faltará. Me dá aqui o dinheiro da passagem. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele tirou o burro da boca da criança. Jonas. Mas esse menino foi criado vendo esses milagres. Aí a gente fala assim, poxa, eu queria viver naquele tempo, ver os milagres acontecendo. Jonas viveu naquele tempo, viu os milagres acontecendo. E aquilo, ele olhava para ele e ele se sentia menor ali. Ele se sentia mais incapaz. Principalmente quando ele fala assim, agora Deus vai me usar. Aí falava, não acontecia nada daquilo. Ele falou assim, eu pensei que era. Para terminar. Certa vez eu ouvi um grande pregador, eu sigo ele até hoje, pastor Gisel Gomes, está com acho que 88 anos. Pastor Gisel Gomes, para mim o príncipe dos pregadores. Aí ele fala, saúdo-vos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias e vamos falar um versículo por dia. E esse homem foi convidado para pregar numa igreja aí. Pastor Gisel é um homem que tem um ministério. E ele, quando deram a oportunidade para ele, ele pegou o microfone e parou. Quando ele parou, a igreja, o Pentecoste começou a acontecer na igreja. Um incêndio da glória de Deus. E aí ele só falou isso. Esta noite, eu não vou pregar. Quem vai pregar é o Espírito Santo de Deus. Sentou. Irmão, o batismo do Espírito Santo foi cura, foi milagre, foi operação de maravilhas. O céu desceu naquele lugar. E como todo grande pregador tem os seus discípulos, admiradores. O rapazinho viu aquilo e falou, Claro que os discípulos de pregador pregam também. O rapaz foi convidado para pregar numa igreja. Igreja, aquela igreja que senta aqui no altar, né? Ele está lá sentadinho. O irmão, nós vamos ouvir a palavra pelo pregador fulano de tal. Aí, esta noite eu não vou pregar. Quem vai pregar é o Espírito Santo de Deus. Falou e sentou.
como vocês estão. Aí o dirigente do culto chegou e falou: bom, já que o irmão não vai pregar, irmão fulano, traz a palavra aqui para nós. E o outro rapaz veio e pregou. Ah, porque Deus fez com ele, Deus usou, agiu com ele, vai agir comigo também. Quero que meus filhos saibam, a unção que Deus tem para a minha vida é uma. A unção que Deus tem para a vida de vocês é outra. O ministério pode até ser parecido, mas é outra unção. O que Deus quer fazer na vida de vocês é algo totalmente diferente. Não quer dizer que seja menor, pode ser que seja maior. Como Deus fez na vida de Elias, que era discípulo de Eliseu, que era discípulo de Elias, mas ele fez o dobro de milagres. Jonas não realizou milagre nenhum. E tudo que ele profetizou aconteceu ao contrário. Mas não deixou de ser instrumento nas mãos de Deus. Com todos os seus traumas, com todas as suas angústias, ele era um homem traumatizado, por ter tido uma infância muito difícil. Mas foi dessa forma que Deus queria tratar com ele e queria curar ele. Cada um de nós aqui temos uma vida. Cada um de nós aqui temos uma história. Deus quer pegar a tua história e fazer você excelente e marcante com a história que você tem. Não importa o teu passado, mas importa da agora para frente. Como que você vai viver a tua vida diante do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Curva a sua cabeça.